Vamos voltando aqui agora do almoço com a nossa próxima pauta. É a apreciação inicial do PCDT de deficiência da biotinidase. A Brígida aqui do Jiu-Jitsu vai fazer um contexto e depois a gente segue com a apresentação da Gabriele do NATS da Unifesp. Então, por gentileza. Podem projetar? Sim, já está projetando. Ah, tá, desculpa. Então, vamos dar início à apresentação da proposta de atualização do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da deficiência de biotinidase. Declaro não ter nenhum conflito de interesse com o tema. Então, trata-se da demanda, né, atualização do PCDT da deficiência de biotinidase em atendimento ao Decreto 7.508 de 2011. O grupo elaborador responsável pela atualização desse documento é o NATS da Unifesp Diadema, e esse processo se iniciou com a reunião de escopo, que aconteceu em 12 de julho de 2023, também virtual, com a participação de especialistas, pacientes, representantes do Ministério da Saúde e do metodologistas do grupo elaborador. Esse processo de atualização não demandou avaliação de tecnologias em saúde pela Conitec, e depois do processo de atualização, o documento foi apreciado pela Subcomissão Técnica de Avaliação, que decidiu por encaminhar esse PCDT para avaliação pela Conitec. Agora encaminho a palavra, então, para o grupo elaborador. Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriele, eu sou metodologista do NATS Unifesp Diadema. Eu declaro não ter conflito de interesse com o tema. Continuando, o objetivo do PCDT, de deficiência de biotinidase, o objetivo da atualização desse PCDT foi estabelecer os critérios de rastreamento, diagnóstico, tratamento e monitoramento de indivíduos com deficiência de biotinidase no âmbito do SUS, sendo o público-alvo profissionais da saúde envolvidos no cuidado integral desses indivíduos, no âmbito da atenção primária e da atenção especializada à saúde, bem como gestores da saúde, com vistas a subsidiar as decisões clínicas e otimizar a qualidade do cuidado ofertado a esses pacientes. Pode passar, por favor. No tópico introdução, nós trouxemos um panorama geral da doença. Então, a deficiência de biotinidase é uma doença metabólica hereditária autossômica recessiva, onde a biotina, que também é conhecida como vitamina H ou vitamina B7, e suas carboxilases dependentes não são metabolizadas adequadamente, levando aos sinais e sintomas da doença, que podem acometer órgãos e sistemas como a pele e anexos, os sistemas auditivo, oftalmológico, respiratório e neurológico, e, em casos graves, levar ao coma e até a morte. A classificação da doença se dá de acordo com o nível da atividade da enzima. Mais à frente, no tópico sobre diagnóstico, eu irei explicar um pouco mais sobre essa classificação. Pode passar, por favor. Do ponto de vista epidemiológico, os dados da literatura são bem escassos, mas nós nos preocupamos em trazer dados que eram mais robustos, e esses dados apontaram que, a nível mundial, a incidência da deficiência de biotinidase oscila de 1 para 40 mil a 1 para 60 mil nascidos vivos, variando de acordo com o país. Além disso, nós trouxemos informações da Rede Nacional de Doenças Raras, que é um projeto de pesquisa multicêntrico, que traz, dentre outros aspectos, dados epidemiológicos de doenças raras no Brasil. Eles identificaram, entre 2018 e 2023, por meio da triagem neonatal e pós-natal, 24 indivíduos com deficiência de biotinidase e 3 com diagnóstico suspeito, em 9 centros de saúde brasileiros. É importante ainda dizer que a identificação da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e adequado para o atendimento especializado dão à atenção primária um caráter essencial para um melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos. Pode passar. O Código Internacional de Doenças para essa condição foi alterado, conforme solicitação em escopo, para o E53.8, deficiência de outras vitaminas especificadas do grupo B. Pode passar. Os principais pontos abordados no tópico de diagnóstico, primeiramente, é que ele deve ser realizado o mais precoce possível. A detecção da deficiência de biotinidase está incluída no Programa Nacional de Triagem Neonatal desde 2012, e casos suspeitos devem ser confirmados pela dosagem quantitativa da atividade da biotinidase ou pela detecção molecular de variantes patogênicas em alguns casos selecionados.
Em relação ao teste de triagem neonatal para essa condição, que é o teste do pezinho, nós abordamos as principais questões, como o momento ideal da coleta, que deve ser realizado após 48 horas do nascimento e até o 5º dia de vida do recém-nascido. Nós abordamos também os cuidados específicos que devem ser tomados, principalmente com a coleta da amostra, para evitar resultados falso positivos ou falso negativos. E, além disso, nós trouxemos a interpretação do teste, onde, caso se obtenha o primeiro e o segundo teste alterado, deve ser realizada a confirmação diagnóstica com o teste de dosagem quantitativa da atividade da biotinidase. Todos esses aspectos estão de acordo com o Manual da Triagem Neonatal do Ministério da Saúde. Pode passar, por favor. Ainda falando sobre o diagnóstico, a dosagem quantitativa é o teste recomendado para a confirmação diagnóstica da doença, e através desse teste é possível classificar o fenótipo bioquímico da doença, sendo possível diferenciar entre deficiência profunda, parcial ou com perfil heterozigoto. Então, indivíduos com deficiência profunda possuem uma atividade enzimática da biotinidase menor que 10% da média da atividade sérica normal. Indivíduos com deficiência parcial possuem uma atividade enzimática entre 10% a 30% da média da atividade sérica normal. Indivíduos com heterozigose para deficiência profunda possuem aproximadamente 50% da média da atividade sérica normal. Pode passar, por favor. Ainda em relação ao teste de dosagem quantitativa, nós nos preocupamos em abordar pontos que foram ajustados com os especialistas ao longo da escrita do texto, como a utilização de amostras de soroplasma, a indicação do teste, que deve ser realizado em casos onde ocorreram resultados alterados na triagem neonatal ou em pacientes que apresentaram manifestações clínicas da doença, mas que não foram submetidos à triagem neonatal anteriormente. A metodologia utilizada, por exemplo, ensaios colorimétricos ou florimétricos, além dos fatores responsáveis por resultados falso positivos ou falso negativos. Pode passar, por favor. Em relação ao outro teste de confirmação diagnóstica, o teste de detecção molecular de variantes patogênicas, é um método complementar para a confirmação diagnóstica, que fica ali restrito a casos especiais, quando a dosagem quantitativa apresentou resultados contraditórios, ou para a discriminação de deficiência parcial e perfil heterozigoto. Pode passar, por favor. Para o diagnóstico diferencial, nós encontramos algumas condições que são comuns a outras doenças e abordamos no PCDT como diferenciá-las da deficiência de biotinidase. Então, condições como hipotonia e convulsões seguidas de cetoacidose, acidose lática ou hiperamonemia leve podem ser comuns a outras doenças metabólicas hereditárias. E erupção cutânea e alopécia podem ocorrer em crianças com deficiência nutricional de biotina, de holocarboxilase sintase ou deficiência de zinco. Pode passar, por favor. Sobre os critérios de elegibilidade desse protocolo, foram considerados como critérios de inclusão pacientes com triagem neonatal alterada ou diagnóstico confirmado de deficiência de biotinidase por meio da dosagem quantitativa ou pela detecção molecular, e como critérios de exclusão, pacientes que apresentarem intolerância, hipersensibilidade ou contraindicações ao uso da biotina ou a qualquer procedimento preconizado neste protocolo. Pode passar. No tópico sobre tratamento, nós destacamos alguns pontos relevantes em relação à doença, que é uma doença sem cura. Não existe até o momento um tratamento não medicamentoso, e o tratamento medicamentoso disponível é a biotina livre oral, que deve ser mantida por toda a vida do paciente. A biotina está disponível no SUS na forma farmacêutica cápsula de 2,5 miligrama, e há ainda a recomendação para uma população específica, que seria durante a gestação, onde a Anvisa classifica a biotina como categoria de risco C, além de não existir evidências científicas de segurança para as que estão no período de amamentação. Portanto, nesses casos, o medicamento deve ser utilizado conforme orientação médica. Pode passar, por favor. No subtópico do tratamento, esquemas de administração, nós abordamos a dosagem recomendada para os tipos de deficiência, sendo a dose inicial de 5 mg ao dia para a deficiência parcial e de 10 mg ao dia para a deficiência profunda. Em casos sem resposta ou em exacerbações da doença, doses maiores
podem ser utilizadas a critério médico, contanto que não seja ultrapassada a dosagem de 20 miligramas ao dia. Outro ponto importante é sobre a administração da cápsula. Ela deve ser deglutida inteira, sem ser mordida ou mastigada. E nós adicionamos também uma questão em relação ao PCDT vigente, que foi solicitada em escopo, sobre a recomendação da Anvisa na administração das cápsulas de biotina em pacientes lactantes, pré-escolares ou pacientes com dificuldade de deglutição. O conteúdo da cápsula deve ser retirado e administrado junto ao leite materno, fórmula infantil ou outro leite, com o auxílio de uma colher ou dispensador. Nós tomamos também o cuidado de fazer um alerta sobre a questão da apresentação em formato líquido do medicamento, que por ser um medicamento barato, pode ser adquirido de forma particular. Mas isso traz algumas preocupações, principalmente em relação à solubilidade da biotina e as formas de armazenamento desse medicamento, não sendo a forma farmacêutica mais adequada para o tratamento da doença, justificando assim também a oferta em cápsulas no âmbito do SUS. Então, quando o tratamento é realizado de forma adequada, o tempo para melhora das manifestações clínicas pode variar entre horas e semanas. Pode passar, por favor. No subtópico do tratamento, critérios de interrupção, podemos destacar que o tratamento é vitalício, mesmo sem sinais e sintomas da doença, e os pacientes suspeitos com o posterior diagnóstico descartado, que iniciaram o tratamento com a biotina, devem interromper a farmacoterapia. Em relação aos eventos adversos, nós achamos importante abordar de uma maneira mais clara, pois apesar de raros, há relatos de desconforto gastrointestinal e irritações de pele. Além disso, em alguns casos, o uso contínuo da biotina pode elevar os níveis de T3 e T4 e diminuir o TSH. Pode passar, por favor. Por fim, abordamos os principais pontos sobre o monitoramento da doença, que deve ser realizado por equipe multidisciplinar. É indicado o aconselhamento genético, já que se trata de uma doença autossômica recessiva, onde há o risco de ocorrência entre os irmãos. Sobre o acompanhamento clínico ambulatorial. Após o diagnóstico, o acompanhamento deve ser realizado com frequência mínima mensal, trimestral, semestral ou anual, a depender do controle dos sintomas e da idade do paciente. E tanto os pacientes assintomáticos quanto os sintomáticos devem passar por avaliações audiológica e oftalmológica até os seus 16 anos. Pode passar, por favor. No exame físico, devem ser avaliadas anormalidades neurológicas, achados cutâneos e infecções. A resposta terapêutica ao tratamento se dá com a melhora clínica em relação aos sintomas neurológicos e dermatológicos, e recomenda-se que o uso concomitante de anticonvulsionantes com a biotina seja feito com cautela e monitoramento contínuo da resposta clínica. Agradeço pela atenção, estamos disponíveis para dúvidas. Obrigada, Gabriele. Obrigada, Brígida, também pelo contexto. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário em relação ao tema? Comentário? Todos de acordo, então, com a gente seguir com esse tema para consulta pública? Então, ok. Então, mais uma vez, obrigada também, Gabriele. A gente segue, então, para a próxima pauta, em que a Brígida também fará o contexto, né? Que é a apreciação inicial do PCDT das miopatias inflamatórias. Então, por favor, Brígida. Boa tarde mais uma vez. Então, vou dar início à apresentação da proposta de atualização do PCDT de miopatias inflamatórias. Também declaro não ter conflito de interesse com o tema. Bom, trata-se da atualização do PCDT vigente da dermatomiosite e polimiosite, publicado pela Portaria SAS 1692 de 2016. Nessa atualização, então, houve alteração do nome para miopatias inflamatórias, para dar conta, então, de abranger outras miopatias, subtipos de miopatias. Essa atualização ocorre também em atendimento ao Decreto 7.508 de 2011 e o grupo elaborador também foi o NATS Unifesp Diadema. O processo iniciou com a reunião de escopo em 14 de julho de 2022, contou com a participação de especialistas, representantes do Ministério da Saúde e os metodologistas do grupo elaborador. Também não houve avaliação de tecnologias diagnósticas ou terapêuticas em decorrência da atualização desse protocolo. Após a atualização, então, o documento foi submetido à avaliação pela Subcomissão Técnica de PCDT, que aprovou, então, o encaminhamento do protocolo à Conitec. Agora eu passo novamente a palavra para o grupo elaborador. Então, boa tarde.
Meu nome é Daniela, eu coordeno o Núcleo Unifesp, Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde Unifesp Diadema. Declaro não ter conflito de interesses com a matéria. Bom, nesse PCDT, acho que a principal mudança é mesmo a questão do nome do PCDT e da abrangência do conteúdo que tem no PCDT, que deixa de ficar limitado a dermatomiosite, polimiosite e passa a falar de miopatias inflamatórias. Isso foi importante porque nós temos um grupo de doenças que é de muito difícil separação entre elas, né, de muito difícil classificação de qual das miopatias a gente está falando, e no final o tratamento é semelhante, então, tirando algumas particularidades, o tratamento vai muito em cima dos sintomas. Bom, o objetivo, então, foi estabelecer os critérios de rastreamento, diagnóstico, tratamento e monitoramento de indivíduos com miopatias inflamatórias no âmbito do SUS. O público-alvo são os profissionais de saúde, tanto da atenção primária quanto especializada, e gestores. Pode passar. Bom, falando então das principais mudanças, né, que levaram a essa discussão da atualização do PCDT, uma das principais, como eu falei, é essa mudança de um PCDT que era intitulado dermatomiosite, polimiosite para miopatias inflamatórias. Essa foi uma questão bastante discutida com os especialistas. Além disso, foram trazidos os novos critérios diagnósticos da EULAR como uma opção aos critérios que já estavam no PCDT, os critérios de Bohan e Peter. Esse critério diagnóstico, ele é um pouco diferente, mas os aspectos, né, que são considerados nos critérios de Bohan e Peter também são considerados no EULAR. A mudança mais significativa seria a inclusão dos anticorpos anti-JON quando disponível, né, essa medida ser considerada no aspecto diagnóstico. O anti-JON foi uma das tecnologias que, embora não tenha tido uma avaliação formal na Conitec, nós fizemos síntese de evidências, e uma das particularidades, né, que foi bastante discutida essa síntese de evidências em relação à possibilidade de incorporação dessa tecnologia. No entanto, apesar dela ser um critério diagnóstico bastante um dos critérios considerados no diagnóstico da EULAR, ela não necessariamente modifica a forma como a doença é tratada, e isso fez com que a gente tivesse uma grande dificuldade, né, de estabelecer parâmetros para uma avaliação econômica. Isso também levou a uma discussão do quanto seria viável pedir de fato a incorporação. O outro aspecto que foi muito solicitado pelos especialistas na discussão de escopo foi a necessidade de que o texto trouxesse também de forma destacada as opções de tratamento não farmacológico e que fossem avaliadas outras opções de tratamento. Então, foi feito síntese de evidências e uma discussão sobre o rituximab e o micofenolato de mofetila, sendo que durante a elaboração, durante a atualização do documento, decidiu-se não solicitar a incorporação das duas tecnologias, porque as evidências são bastante frágeis, e os dois são medicamentos off-label, então isso não foi determinante, mas contribuiu para não avaliação na Conitec. Pode passar. Bom, então, as miopatias são um grupo heterogêneo, né, de doenças raras, que juntas, né, formam esse grande grupo. Elas afetam adultos e crianças. Trata-se de uma inflamação crônica dos músculos estriados esqueléticos, então ela tem manifestações muito variadas. Pode passar. Entre as manifestações, nós temos, aliás, entre os vários nomes, né, ou as várias designações que são dadas para subgrupos de miopatias inflamatórias, nós temos a dermatomiosite,
a dermatomiosite amiopática, a polimiosite, miopatia necrosante imunomediada, a síndrome antissintetase e a miosite por corpos de inclusão. De novo, eu chamo a atenção para o fato de que é muito complexa essa separação entre esses subgrupos. Pode passar. Entre as manifestações, né, clínicas dessas patologias, nós temos fraqueza muscular, baixa resistência muscular, mialgia, erupções cutâneas, que é o que acaba diferenciando uma parte dos casos, né, disfagia de condução, artrite, doença pulmonar intersticial e alguns problemas cardíacos também. A incidência estimada no mundo é de 1 a 5 casos por 100 mil indivíduos. Essa incidência aumenta com a idade, com um pico aproximadamente em 50 anos, isso com os dados da Europa e da América do Norte. No Brasil, nós temos poucos dados, né, sobre a epidemiologia, nós não temos essa prevalência ou incidência bem estabelecida. Os dados sugerem que alguns grupos, né, dessas miopatias são mais comuns em mulheres, enquanto miopatia por corpos de inclusão é mais comum em homens, e não tem sinais claros sugerindo diferenças na incidência e prevalência, tanto em relação a regiões do país, quanto a etnias no país também. Pode passar. Então, como eu já falei, né, o diagnóstico tem esses critérios classificatórios, e eles são critérios classificatórios porque nós não temos um exame que determine que a pessoa tem miopatia inflamatória ou que exclua esse diagnóstico. Mesmo os anticorpos, tem vários anticorpos, mesmo o anti-JON1, que é um dos mais estudados. Então, o que nós temos é um diagnóstico feito com base nas manifestações clínicas e laboratoriais e excluindo outras possíveis causas. Esses critérios, eles são bastante semelhantes. A diferença, né, entre o critério de Bohan e Peter e esse novo critério da EULAR é a inclusão da possibilidade de considerar os anticorpos como um dos fatores, né, que vão ajudar a confirmar o diagnóstico, e a idade de início, que é considerada apenas no critério diagnóstico da EULAR. Pode passar. Bom, aqui estão os CIDs que estão incluídos, né? Não teve uma mudança. Os critérios de inclusão também e exclusão não tiveram mudança, a não ser o fato de incluir também a possibilidade de diagnóstico usando os critérios da EULAR. Pode passar. Bom, o tratamento, né, como a manifestação clínica é muito variada, o tratamento necessariamente precisa ser individualizado e ele vai considerar a gravidade da fraqueza, a duração da doença e a presença ou não de manifestações extramusculares. Os objetivos são melhorar a capacidade de realizar atividades diárias, o aumento e melhora da força muscular, a prevenção do desenvolvimento de complicações extramusculares e o controle das manifestações de pele, particularmente nos casos que envolvem dermatomiosite. Pode passar. Bom, com essas manifestações variadas e com a fraqueza muscular sendo algo tão importante nesse conjunto de doenças, os exercícios físicos vêm como uma recomendação bastante consensual entre os especialistas, principalmente para aumento de força muscular. Fisioterapia e reabilitação também são possibilidades, né? Principalmente dependendo da gravidade dessa fraqueza. A fonoaudiologia para quem tem disfagia, fotoproteção, principalmente para os pacientes com dermatomiosite, pelas questões de lesão de pele, e sendo uma doença que fragiliza muito o paciente, também tem literatura falando sobre a possibilidade, a necessidade, né, de acompanhamento psicológico por parte dos pacientes. Pode passar.
No tratamento farmacológico, nós não tivemos, então, uma mudança no PCDT, nós só incluímos mais informações para tentar deixá-lo mais claro, mais completo, né? Mas o tratamento continua sendo feito com glicocorticoides e com imunossupressores ou imunomoduladores tradicionais, lembrando que foi feita a síntese de evidências para rituximab e micofenolato de mofetila. Pode passar. O monitoramento, então, é a avaliação da força muscular, né, nos principais músculos, principalmente naqueles que podem comprometer as atividades de vida diária. As enzimas, as mais comumente avaliadas são CPK, aldolase, DHL, AST e ALT, e a triagem de doenças infecciosas antes do início do tratamento com imunossupressores e também o monitoramento de uma possível toxicidade com o uso desses medicamentos. Pode passar. Eu fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigada, Daniela. Obrigada, Brígida. Alguém tem alguma dúvida, alguma consideração em relação a esse PCDT? Não? Então, isso, isso. Não, porque eles são off-label. Deixa eu só, porque como a Priscila colocou aqui fora do microfone, ela está perguntando sobre o rituximab e o micofenolato de mofetila. Então, eles são medicamentos off-label. Quando esse PCDT teve a reunião de escopo, inclusive a gente nem poderia avaliar ainda os medicamentos off-label, mas mesmo assim, com a mudança da regra, a gente acabou, né, da normativa, a gente acabou fazendo uma síntese de evidência. Então, com a síntese, a gente acabou identificando que não, né, os duas situações, a gente não conseguiria a gente não conseguiria atender, perdão, as duas condicionantes que estão lá na lei, né, para que a gente possa avaliar medicamentos off-label. Porque justamente um era a questão das evidências, que são bastante, assim, em que pese ser uma doença rara, mas elas são muito, assim, frágeis, e a outra questão do uso consagrado, que esse aí a gente sabe que tem diretrizes, enfim. Então a gente atenderia uma, mas não atenderia a outra. Então, de fato, a gente não conseguiu nem trazer para uma avaliação pela Conitec, porque a gente teve que parar antes, né? Para poder trazer a avaliação, a gente, né, para avaliar, a gente teria que ter atendido essas duas condicionantes. No entanto, assim, as duas sínteses estão no apêndice metodológico, então, Sim, né? eu estou Uhum, olhando ela uhum, aqui, assim, e o que me surgiu de dúvida, por exemplo, o rituximab é um medicamento que está no PDP, né, que a gente tem PDP para rituximab, e a gente sabe que mesmo off-label é utilizado na prática clínica quando possível e que tem a possibilidade de acesso o rituximab e o micofelonato também. Eu gostaria de saber se tem algum médico da elaborador para poder explicar se teve algum olhar sobre isso, e, por exemplo, essa informação sendo trazida e fortalecida pelo controle social, os médicos e pacientes através da consulta pública, a gente pode ter uma possibilidade de ter uma submissão interna posterior à consulta pública? Ou não existe evidência para isso? Então, o ponto foi exatamente esse. A gente chegou a fazer esse levantamento, a síntese de evidências foi feita justamente para que a gente pudesse embasar, agora que é possível fazer uma avaliação off-label, uma eventual avaliação. Só que na nosso entendimento, por mais que haja uma evidência, essa evidência ainda é frágil, e aí a gente não consegue atender o próprio critério que a lei nos dá, os critérios que a lei nos dá para poder seguir com uma avaliação off-label. Bom, entendi. Bom, acho que ela... Entendeu? O Aham. ponto é esse, porque de fato, na reunião de escopo, isso foi muito claro, né? Tanto a questão do micofenolato de mofetila, quanto o rituximab, tanto que ficaram Até como tocilizumab, perguntas. né? Eu acho que até o tocilizumab, que no relatório ele está citado, né? Porque, por exemplo, a gente tem infliximab e etanercept citado com um pequeno número de Uhum, pacientes, não mostram uhum. vantagens frente a outras terapias. Uma outra parte aí cita aqui, né, o tocilizumab e o abatacept, Assim, eles foram citados, mas de fato o que mas veio não de muito interesse na foi reunião de escopo micofenonato e e o o rituximab, rituximab. exatamente. Eu acho que seria assim, é um protocolo clínico que, do ponto de vista da utilidade pública, ele está sendo Uhum. atualizado, desatualizado, né? E a gente tem o grande desafio, assim, de
como que a gente olha parâmetros para situações raras, diferentes do que a gente estava olhando, por exemplo, vasculite para rituximab, que tinha já os estudos, eles eram diferentes. A gente sabe que trata-se de uma doença ainda mais rara do que o caso da vasculite que a gente já discutiu aqui. Então, assim, eu acho que do ponto de vista da consulta pública vai surgir Com muito isso. certeza. E eu acho que seria bem importante, assim, principalmente a classe médica contribuir com essas evidências para a gente ver se fortalece, porque, inclusive, são medicamentos que a gente tem PDPs, né? O rituximab é um medicamento que tem PDP, então, assim, a gente sabe que não teria tanta essa análise de altíssimo impacto orçamentário, é uma população pequena, mas é uma população que no território os médicos estão tentando fazer milagre para tratar esses pacientes com microfenonato e rituximab, né? Então, vamos aguardar que a gente tem de Assim, consulta, é um né? ponto que a gente já teve, inclusive, discussões sobre isso, né? Porque acaba que né, os médicos utilizam na prática clínica, mas acaba que isso não se transforma em um dado em que a gente consiga trazer, né? Sim. Para cá, nem publicações de mundo real ou algo do tipo, né? Então, assim, isso também a gente sabe, né, reconhece que é uma doença rara, que a gente não vai ter uma evidência super robusta, mas que até para a gente poder trazer com essas, né, sabendo disso, a gente entendeu que realmente não daria, a Aham. gente ainda não tinha elemento suficiente. O que eu acho que é Acho que é só, Oi? acho que é só importante chamar a atenção, Marta, que nessa síntese de evidências a gente não se ateve só a ensaio clínico, a gente também buscou os os estudos observacionais, só para ficar bem claro assim que foi mesmo buscada evidência, discutido, mas nesse momento a evidência é bastante escassa. E o que não impede, assim, agora a gente já tem uma possibilidade legal, né? O que também não impede que a gente construa essa evidência para um próximo momento. Então, acho que isso é um ponto que tem que ficar, ainda mais que a reunião é gravada, né? De pedir ajuda também para que a gente consiga evoluir nesse sentido, né? Porque realmente, nesse momento, a gente não conseguiu. Eu acho que assim fica o pedido de ajuda à sociedade médica, né? Acho que a Sociedade Brasileira de Reumatologia e outras médicas, outras sociedades também podem auxiliar, e as próprias universidades públicas, né, que às vezes terminam tendo, como por exemplo, a gente teve o caso da vasculite, que usava rituximab dentro das universidades públicas, que geraram os dados que a gente teve para poder analisar aqui, a nível de Brasil. Doutora Suzana, por favor. Boa tarde. Suzana, representa a AMB, e posso falar, então, esse anseio que a Priscila está tocando veementemente em relação da angústia de ter outras participações de especialidades médicas. Eu sou pneumologista e entendo perfeitamente a busca da literatura que foi executada, porque, na verdade, realmente é uma patologia que tem manifestações extremamente diversas e de gravidades diferentes, e isso compromete realmente na busca de evidência que se torna mais difícil ainda. Eu posso ficar pronta para atuar juntamente com vocês para colaborar em relação à identificação de dados que tenham comprometimento de doenças pulmonares intersticiais, que são extremamente graves e que podem comprometer aí a progressão da doença, porque realmente são as outras tecnologias que acabam sendo utilizadas nessa formação. Isso a gente pode trazer a Sociedade Médica de Pneumologia para conglomerar aí na consulta pública, trazendo mais evidências, porque sim, entendo que essas duas tecnologias precisam ser melhores avaliadas em grupos distintos, que tenham evoluções progressivas de prognósticos diferentes no conjunto da grande heterogeneidade que existe dentro da patologia em si, né? Então, eu tenho os pacientes realmente que têm um comprometimento pulmonar fibrosante, de rápido aceleramento, tanto que os desfechos que vocês sempre vão buscar nas evidências são função pulmonar, né, marcadores de função pulmonar de perda funcional desses pacientes, e que eles ficam, às vezes, perdidos em outros estudos que possam estar com gravidades diferentes e outras patologias reumatológicas, de doenças conectivas que entram dentro desse global, tá? Então, a gente pode auxiliar nesse tipo de documento. Eu Obrigada, doutora Suzana. só aproveito para confirmar que nós também tivemos um especialista em miopatias inflamatórias acompanhando todo esse processo. Não foi uma discussão simples, né? Essa decisão de não seguir à frente. Até essa semana ele me perguntou, não tem jeito mesmo, mas a questão é que a gente realmente tem que atender, né, aos critérios que estão ali estabelecidos.
E aí, Marta, só aproveitando então a janela, a oportunidade aqui, né? Que essa discussão é importante mesmo, porque as pessoas vão contribuir na consulta pública, né? E vão sentir falta disso que Priscila chamou a atenção, mas para deixar claro que o decreto lá de 2022, se eu não me engano, abriu essa possibilidade, né? De que a Conitec avaliasse tecnologias que não têm o registro sanitário para aquela indicação, mediante duas condicionantes. E lembrando que essa avaliação só pode ser solicitada neste momento pelas áreas do Ministério da Saúde, né? Mas deveriam ser supridas devem ser supridas as seguintes condicionantes quando a situação for essa, né? De análise de incorporação de medicamentos e produtos com indicação distinta daquela aprovada no registro da Anvisa. Quais seriam? Demonstração das evidências científicas sobre a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento para esse uso pretendido e o uso consagrado ou a existência de autorização do uso pretendido em um dos países cuja autoridade regulatória competente seja membro do Conselho Internacional para a Harmonização de Requisitos Técnicos de Produtos Farmacêuticos de Uso Humano, o ICH, ou do Fórum Internacional de Reguladores de Produtos para a Saúde, IMDRF, né? Só para deixar bem explícito aqui para as pessoas que vão participar da consulta pública, né? Que teve essa alteração recente aí no regimento da Conitec, mas que ainda precisam ser supridas essas duas condicionantes para a gente, internamente, como Ministério da Saúde, solicitar avaliação para incorporação de uma tecnologia que não tenha a indicação autorizada na nossa Anvisa, né? Então, pessoal, todos de acordo para a gente seguir, a gente aguarda ansiosamente, né? Tomara que na consulta pública a gente receba alguma informação que nos ajude, então, enfim, voltar, né? Nem que seja os dois, ou só o rituximab, enfim, o que a gente conseguir receber. Então, a gente segue. Então, eu agradeço mais uma vez a Daniela, a Bris, do pessoal do NATS da Unifesp. E, então, vamos para a nossa pauta. Deixa eu só ver se o pessoal do NATS já entrou. Já. Oi, alguém quer falar? Aí a gente que entrou, né? A gente vai, então, agora ter a apreciação inicial do PCDT da brucelose humana. A Thaís, do DEGITS, vai fazer um contexto e depois a Andy e a Sara, lá da Fiocruz de Minas Gerais, do René Rachou, vão dar continuidade. Então, acho que as meninas vão projetar, né? Então, por favor, fiquem à vontade. Bom, boa tarde a todos. Como a Marta, né, já sinalizou, eu vou fazer a apresentação do contexto. Meu nome é Thaís. Pode passar, por favor. Tá? Bom, eu declaro não ter conflitos de interesses com a matéria. Pode passar. Bom, o PCDT da brucelose humana é um PCDT novo que foi demandado pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. E é importante a gente ter em mente que antes, né, dessa demanda, a gente já dispunha de algumas tecnologias que foram avaliadas e incorporadas pela Conitec. São elas os medicamentos doxiciclina, streptomicina e rifampicina. E eles foram incorporados em 2017. Pode passar, por favor. O grupo elaborador responsável, né, por esse PCDT é o NATS do Instituto René Rachou, Fiocruz Minas. A reunião de pré-escopo ocorreu no dia 23/9/2022, contou com a participação, né, dos metodologistas e especialistas do grupo elaborador, as áreas do Ministério da Saúde. Posteriormente, a gente teve uma reunião de escopo, que foi no dia 25/11/2022, que contou com a participação desses mesmos integrantes, além, né, de especialistas externos convidados, né, especialistas do país como um todo. Posteriormente, nós tivemos também, na verdade, 3 momentos de encontro de reunião de recomendação, para tratar tanto da estrutura do processo diagnóstico quanto do tratamento. Principalmente voltado para aquelas questões de populações específicas, para cada, né, antibiótico utilizado, enfim, e o fluxo diagnóstico. Tivemos ainda esse ano a incorporação de um medicamento, que foi a gentamicina, né, a doxiciclina já estava incorporada, lembrando que o uso é associado desses 2 medicamentos, e essa incorporação da gentamicina ocorreu esse ano. E, por fim, né, agora, no mês passado, no dia 15/10, a Subcomissão Técnica de Avaliação de PCDT se manifestou favoravelmente a que esse PCDT fosse avaliado hoje aqui no Comitê de PCDT da Conitec. Bom, o contexto é esse, eu vou passar a palavra para a Sara, do grupo elaborador.
Sara, você está com o microfone desligado. Vocês Quer me testar? ouvem bem? Agora sim. Então, tá, jóia. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Sara Nascimento. Vou fazer a apresentação do PCDT de brucelose, que a Thais acabou de fazer o contexto. Declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa matéria. O objetivo desse PCDT é estabelecer os critérios diagnósticos terapêuticos para o tratamento da brucelose humana, além de trazer recomendações para a profilaxia após a exposição, orientando os profissionais de saúde, pacientes e gestores. A brucelose humana é uma doença zoonótica causada por bactérias do gênero Brucella e é prevalente em várias regiões do mundo. A transmissão da doença ocorre pelo contato direto ou indireto com animais infectados e seus produtos derivados contaminados, principalmente os derivados do leite. Ocorre também casos de exposição acidental, em que há um contato com o material contaminado com a conjuntiva ou a pele lesionada, também por inalação de bactérias ou ainda inoculação acidental durante a vacinação de animais, né, para brucelose. Hoje, a incidência dessa doença é de 0,11 casos por 100 mil habitantes, mas lembrando que esse dado ele está num contexto de subnotificação, uma vez que não existe a notificação compulsória da brucelose, né, ela ocorre apenas em alguns estados por algumas portarias específicas. Sobre a doença, a gente tem a forma aguda e a forma crônica. A forma aguda, ela se dá por uma tríade sintomática de febre, sudorese e mialgia, além de vários outros sintomas inespecíficos, calafrio, cefaleia, dor lombar, dentre outros. A forma crônica da doença, ela atinge um ou mais órgãos-alvo, que são as formas focal ou localizada. E aí são as manifestações osteoarticular, neurobrucelose, cardíaca, dentre várias outras, né, nesses órgãos-alvos. O CID da brucelose, ele é o CID A23, né, e tem aí as suas classificações conforme a espécie da brucela. Brucella melitensis, abortus, suis, canis, além de outros tipos não especificados da brucelose. Para esse PCDT, dentro dos critérios de elegibilidade, o critério de inclusão são os pacientes com suspeita ou diagnóstico da brucelose humana e pessoas expostas acidentalmente à brucela. E dentre os critérios de exclusão estão os casos complicados de brucelose, tais como as formas localizadas que eu mencionei, e pacientes imunossuprimidos, tais aqueles vivendo com o vírus do HIV, transplantados e imunossupressores. Entende-se que esses casos, eles não são protocolares, né, dentro do que a gente tem disponível de evidência até o momento. Então, são situações que devem ser, de fato, abordadas de forma individualizada em serviços de saúde e por profissionais especializados. Em relação ao diagnóstico, esse PCDT ele traz, né, em um dos capítulos, uma série de definições epidemiológicas que são importantes para fazer toda essa conexão do processo diagnóstico. E um dos conceitos mais importantes para se iniciar uma investigação diagnóstica é o caso suspeito sintomático. Ele é caracterizado quando o paciente apresenta um quadro clínico compatível de sinais e sintomas da brucelose associado ao vínculo epidemiológico, ou seja, o consumo de alimentos contaminados, ou a exposição a animais infectados, ou a exposição acidental a algum material orgânico contaminado. Quando a gente possui apenas o vínculo epidemiológico, a gente tem um caso suspeito assintomático, que não necessariamente vai seguir essa via de diagnóstico, ela vai ser investigada em relação à exposição à brucela. Hoje, como testes diagnósticos disponíveis no SUS, a gente tem a cultura, os testes sorológicos Rosa Bengala e ELISA, e o PCR. Essas testagens, né, são bem complexas. Hoje a gente sabe que há uma série de inespecificidades desse espectro clínico para brucelose. Então, vários outros exames são indicados para afastar outros diagnósticos diferenciais. Então, o ideal é que isso seja até realizado de forma concomitante à investigação da brucelose. O algoritmo diagnóstico para a brucelose é o seguinte: a gente inicia com o caso suspeito sintomático,
e podemos seguir a via de realizar um teste de cultura. Uma vez que essa cultura seja positiva, a gente já tem um diagnóstico definitivo. Ou a outra forma de a gente abordar a realização dos testes sorológicos Rosa Bengala e ELISA. Quando ambos os testes são reagentes, a gente obtém já um diagnóstico provável. Se há divergência nesses testes ou ambos são negativos, deve-se prosseguir com a realização do PCR. O PCR, uma vez detectável, apresenta o diagnóstico provável. Mas, uma vez que ele não seja detectável ou que ele esteja indisponível na região para ser realizado, deve-se verificar, né, se permanece esse caso como suspeito, né, se a sintomatologia continua a mesma, né, e a questão do vínculo. Então, caso não haja essa suspeita, né, esse caso pode ser descartado ou pode seguir para um diagnóstico diferencial com várias outras doenças que têm, né, uma sintomatologia próxima. Do contrário, se esse caso permanece suspeito, a gente ainda tem um caso indefinido e temos que seguir com esse processo diagnóstico. Então, dentro desse caso indefinido, nesse momento, devemos checar o momento em que foi feita a coleta dessa amostra, que isso influencia para a gente identificar se houve algum processo de soroconversão. Então, se houver necessidade, vai ser feita a coleta de uma segunda amostra desse paciente, realizando novamente os testes sorológicos de Rosa Bengala e ELISA. Em relação, então, a essas testagens, né, quando a gente tem ambos testes reagentes, a gente, assim como na primeira fase, a gente obtém um diagnóstico provável. Agora, quando pelo menos um desses testes é reagente, mas a gente tem a confirmação da elevação dos títulos em relação ao exame basal desse paciente, a gente consegue também estabelecer o diagnóstico definitivo da doença. Em relação ao tratamento, a gente tem dois grupos, né, que têm aí as mesmas tecnologias a serem utilizadas. O primeiro grupo de adultos e crianças maiores de 10 anos. Hoje, a primeira escolha para o tratamento é a combinação de doxiciclina mais um aminoglicosídeo, seja o sulfato de streptomicina, que já estava disponível, ou o sulfato de gentamicina, que foi esse incorporado recentemente, né, em função dessa demanda do PCDT. A alternativa de tratamento é a combinação de doxiciclina mais rifampicina. Para as crianças de até 10 anos e gestantes, há uma contraindicação do uso da doxiciclina em função da formação óssea. Então, a indicação é o uso do sulfametoxazol mais trimetopima associado à rifampicina. Esses tratamentos cursam com um período de 42 dias. Dentro do PCDT tem a tabela, né, com os esquemas posológicos, todas as indicações, né, e principalmente questão de duração. Embora o tratamento curse 42 dias, há alguns medicamentos, como, por exemplo, os aminoglicosídeos, que vão ser administrados só por um pequeno período. Em relação à abordagem profilática, a gente tem um capítulo específico de abordagem de pessoas expostas acidentalmente à brucela. Esse capítulo requereu a revisão da literatura e a análise de muitos documentos do CDC, porque hoje a gente já tem muito bem definido, dentro de um contexto laboratorial, a exposição à brucela com uma classificação de risco já determinada pelo CDC e amplamente utilizada pelas instituições. No entanto, para outros tipos de contexto e abordagem, como a exposição clínica, cirúrgica, veterinária, e que é a que mais nos provocou, em termos da área técnica, precisar de ter uma resposta e um posicionamento sobre o uso da profilaxia, ainda não temos um padrão ou uma definição mundial para ser seguida. Então, a gente se debruçou nos documentos do CDC que embasavam o contexto laboratorial e traziam as definições dos riscos mínimos, baixo e alto. Essas definições traziam o contexto do tipo de material, o tipo de exposição, se usava EPI, se não usava algum equipamento. Então, a gente chegou nesse diagrama que faz essa releitura de todos os conceitos para que possa se encaixar o contexto de exposição e a possibilidade de a gente classificar algum tipo de risco. Então, tem essa exposição direta, tem a exposição indireta e tem também o contexto de exposição de vacinas, também muito reportado pela área técnica, necessidade de se ter alguma padronização nesse sentido.
A partir de então, né, que a gente conseguiu definir os níveis de risco, a gente passou para a parte da recomendação, entendendo, né, qual seria a recomendação para usar a profilaxia pós-exposição. Essa recomendação, ela seguiu também os moldes do que está estabelecido no CDC. Então, hoje, para o risco mínimo e o risco baixo, não é sugerido o uso da profilaxia, né, apenas o monitoramento de sinais e sintomas. Já para os expostos em alto risco, é sugerida a PEP, e hoje a gente tem a possibilidade até de 3 esquemas. O esquema padrão, com doxiciclina mais rifampicina durante 21 dias. Um esquema alternativo, quando não é possível usar a doxiciclina, usa o sulfametoxazol mais trimetropina. E um esquema ainda alternativo, quando a exposição ela é a vacina da cepa RB51. Sabidamente, essa cepa ela é resistente à rifampicina, então é utilizada apenas o cloridrato de doxiciclina por 21 dias. Estes são os esquemas. Alternativamente, caso essa pessoa exposta não possa utilizar ou não queira utilizar a PEP, ainda é possível fazer o monitoramento da soroconversão recente desse exposto, né, a fim de identificar se ele vai ou não desenvolver a doença. Para todos esses riscos, mínimo, baixo, alto, é necessário que seja feito um monitoramento de 6 meses de sinais e sintomas dos pacientes, e caso seja manifestado algum sinal ou sintoma, essa pessoa exposta ela passa a ser um suspeito, né, que vai seguir aquele fluxo de investigação diagnóstica que eu passei alguns slides atrás. Em relação ao monitoramento, né, nós temos 2 ações de monitoramento. Uma direcionada aos casos confirmados de brucelose, ou seja, aqueles pacientes que tiveram, então, o uso de algum tratamento durante 6 semanas. Então, para esses pacientes, é necessário fazer uma testagem sorológica basal, né, e durante o tratamento acompanhar aí com avaliação clínica exames complementares, né, o processo de tratamento desse paciente. É importante ressaltar que esses pacientes ainda têm uma janela de 12 meses que eles precisam automonitorar sintomas, porque esse é o período estabelecido para se identificar alguma recidiva da doença. Então, nessa janela, ainda cabe esse monitoramento de sintomas. Para o outro grupo, o indivíduo com exposição acidental à brucela e que utilizou o PEP, então a gente tem que fazer também a testagem sorológica, avaliação clínica e exames durante o tempo de 21 dias, que foi esse período, né, da profilaxia, e o automonitoramento, ele se encerra, né, nos 6 meses após essa exposição. Lembrando que os pacientes que fizeram, né, o tratamento da brucelose, alguns deles vão utilizar aminoglicosídeos. Esses medicamentos podem requerer algum monitoramento especial, dependendo do estado do paciente, por mais que a gente tenha aí poucos dias de uso do aminoglicosídeo, a depender, é necessário identificar, né, e ver a evolução desse paciente, pois tem efeitos ototóxicos. O PCD também traz um capítulo só de resistência antimicrobiana, então relata aí que já tem na literatura para esses antimicrobianos que estão presentes no PCDT de brucelose, chamando a atenção, né, dessa questão da resistência. Hoje existe uma questão muito exposta em relação à rifampicina, então é importante chamar a atenção dos profissionais que estão na condução desse caso para essas questões da resistência antimicrobiana. Por fim, na questão de regulação, controle e avaliação por gestor, né, a atenção primária à saúde ela é colocada como a porta de entrada para esses casos confirmados sem gravidade clínica e principalmente os indivíduos expostos acidentalmente. Dentro da atenção primária, espera-se que a gente tenha ações de prevenção da infecção, a parte de educação continuada e também o envolvimento de outras especialidades, né, que porventura vão ampliar aí o cuidado a esse paciente. Já os casos graves e especiais, né, a grande maioria vai requerer o encaminhamento para atenção especializada, né, por muitas vezes a gente está falando de indivíduos com comorbidade, imunossuprimidos, né, e os casos especiais de gestantes, crianças e outras complicações. Bom, esse era o conteúdo, né, eu fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Obrigada. Obrigada, Sara. Obrigada, Thaís, também. Tem o pessoal da área técnica aqui também, o Marcelo, não sei se ele quer fazer algum comentário,
ou também o pessoal da Seja Lab. E eu aproveito também para perguntar se algum membro tem alguma dúvida ou algum comentário a fazer. Não? Ok. Então, todos de acordo para a gente encaminhar o tema para consulta pública? Alguém se opõe? Então, ok. Então, seguiremos com ele para consulta pública. Obrigada também aí, Andy e Sara, pelo trabalho. Então, a gente encerrou a pauta de hoje, pessoal. Então, 3 da tarde. Então, pessoal, obrigada a todo mundo que ficou apoiando a gente e até amanhã em Comitê de Medicamentos, tá bom? Boa tarde a todos.